Olá, meu irmão, minha irmã. Alegra-me poder retornar a evangelizar e desde aqui voltar à sua casa, com você partilhar a leitura orante da palavra deste terceiro domingo do tempo comum. É o domingo 23 de janeiro. Para este domingo, a palavra do Evangelho é de Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Depois se dá um salto para o capítulo 4 e então retomaremos a partir dos versículos 14 a 21. Repito, para facilitar a você que quiser acompanhar com sua Bíblia, Lucas 1, 1 a 4. Depois dá-se um salto até o capítulo 4, para então, naquele capítulo 4, seguir dos versículos 14 até 21. Vamos lá. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo, desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Agora vamos ao capítulo 4, na continuidade, versículos 14 a 21. Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. E ele foi a Nazaré, onde fora criado. E segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o e, encontrando o lugar onde está escrito, começou a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta palavra da Escritura. Querido irmão, querida irmã, comecemos pela parte primeira, a explicação. Os primeiros versículos do Evangelho de Lucas. Lucas se portou, o autor do Evangelho, qual um excelente intérprete ou um excelente historiador ou teólogo da história melhor.
ele se prezou muito em situar no tempo e na história os fatos ligados à vida de Jesus, justamente para que os seus leitores não pensassem nesta figura, a de Jesus, como se tratasse de um mito. Longe disso. Muitos tentaram uma narração dos fatos. Conforme foi transmitido desde o início, também a mim pareceu relevante e ilustre Teófilo. Quem é Teófilo? Difícil dizer se tratava de uma pessoa ou de uma comunidade. Teófilo, Theos, Deus, Filo, amigo, amigo de Deus. Pode ser um indivíduo. Era usual pessoas de posses e de... À época, pessoas de posses ou de grande proeminência cultural encomendar pesquisas sobre determinadas apresentações, personagens ou fatos. Patrocinavam. Talvez tenha sido deste modo. Ou talvez se tratasse de uma comunidade, mas uma acurada investigação. Põe isso, Lucas apresenta, mediante essas palavras, logo ao início, um propósito de não apenas apresentar um conjunto de fatos assinalados por muitas inspirações mitológicas. Não isso. Ele interpreta também, não apenas descreve, aliás, até descreve menos, mas interpreta fatos reais, conferindo-lhes um sentido teológico. Para quê? Para que Teófilo, indivíduo ou comunidade, esteja seguro, não apenas de narrativas de fundo mitológico, mas de que a figura, o homem, as palavras, o grande personagem, possa ser apresentado esse personagem como um protagonista de realidades reveladoras, objetivas acerca de Deus e de tudo o que aquele homem, Jesus de Nazaré, revelava sobre Deus. Isto é uma introdução, é um prólogo. O prólogo é aquilo que apresenta nas primeiras linhas: com este escrito, minha intenção é esta. E agora vamos observar então o capítulo 4. É a primeira vez que Jesus fala publicamente no Evangelho de Lucas. E aqui, sempre interessado na história, na historicidade, Lucas situa o fato. Galileia, Nazaré. Para que o leitor do seu tempo possa se certificar de que não se tratava de delírios de algum grupo. E aí começa. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Na sinagoga, encontravam-se aos sábados. E leu, Jesus mesmo leu textos do profeta Isaías. Vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim. É Isaías 61. Ungiu-me, enviou-me para restituir a liberdade aos oprimidos, tudo o que vimos, e para proclamar um ano da graça do Senhor. Mas no profeta Isaías, o texto ainda seguia um pouco mais. E para anunciar o tempo da vingança de Deus. Por que é que Jesus não leu esta parte? Anunciar os tempos da vingança de Deus. Isso é um Deus vingativo, poderoso,
que se vinga de quem oprime o seu povo, uma mentalidade antiga. Mas agora com Jesus, o que ele quer apresentar de Deus é um Deus solidário com os sofridos, mas nunca vingativo contra qualquer pessoa ou indivíduo. Há uma nova mentalidade, um novo tempo. O que ele apresenta de Jesus, o que ele apresenta de Deus, o que Jesus apresenta de Deus, até agora, até então, não se conhecia. E é interessante observar aqui, todos na sinagoga olhavam-no atentos. Por quê? Todos conheciam que o texto de Isaías se concluía e para anunciar o tempo da vingança de Deus. Estavam até aguardando esta parte e nada. Opa, quem é este que evita certos versículos para ressaltar outros pensamentos? Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta palavra. E admiravam-se das suas palavras cheias de graça que saíam de sua boca. Cheias de graça que saíam de sua boca. Não é a melhor tradução. As palavras cheias de gratuidade. Ou seja, Jesus viera apresentar uma nova realidade acerca de Deus, um Deus repleto de gratuidade, absolutamente gratuito, no sentido não de dar prêmios a quem merece e punir quem não tem méritos, mas veio apresentar a figura de um Deus paterno, acerca do qual não se pode dizer nada que não seja a gratuidade misericordiosa de Deus. Foi a grande revelação. Nunca se pensou num Deus. Era mais interpretado como um justiceiro. E agora há um novo perfil. Não existe mais. Ou não é, como sempre se interpretou, um Deus justiceiro, mas alguém misericordioso e gratuito com todos, inclusive com quem não é bom, mas Ele é com todos. Querido irmão, querida irmã, passemos agora à segunda parte da leitura orante do Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum. Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4, e depois dá-se um salto para Lucas 4, versículos 14 a 21. É para este domingo, 23 de janeiro. Claro, temos primeiro, como sempre, compor o nosso lugar interior ou criar um ambiente de serenidade, quietude, de silêncio para poder ouvir. Deus fala em voz baixa. O rumor é resultado de inquietação humana, não necessariamente algo inevitável. E para tanto,
Queira fechar os seus olhos, meu irmão, minha irmã, e tente sentir o ar que você respira, que nós respiramos. É um dom, é tão natural quanto o sol que brilha, quanto a água que corre para baixo. Pois bem, sinta o ar respirando calmamente e profundamente, sem nenhuma pressa. Tente concentrar-se em sentir seus ouvidos, a parte exterior, as orelhas, a sua nuca. Para sentir é preciso concentração. Precisamos afastar perturbações de qualquer ordem. Tente sentir os seus ombros, o direito, o esquerdo. Tente sentir agora os seus pés, o direito, a palmilha dos pés, a parte de baixo. Nunca fazemos isso. Tente senti-la. O pé esquerdo, a mesma coisa. Estando assim, concentrados, mantendo ainda os olhos fechados, vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos inspirar, que venha orar em nós. Se esteve com o evangelista Lucas, inspirando-o no escrito, que venha também participar dessa nossa oração. Lucas queria que Teófilo, amigo ou comunidade, conhecesse bem quem era Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos tentar imaginar um homem como Lucas, douto, inteligente, profundo conhecedor do Antigo Testamento, um excelente conhecedor da língua grega, escrevia com estilo, escrevia sobre pergaminhos, isto é, couro curtido de cabras, de caprinos. Não é papel, caneta, impressora, computador, longe disso. Tudo tinha que ser escrito com muito cuidado, letra por letra, quase que desenhada. Lá está este homem debruçado sobre uma mesa a escrever. Quanta paciência! Mas aquele homem estudou, pesquisou, tem carinho pela pessoa de Jesus Cristo e pela palavra de Deus. Tentemos vislumbrá-lo, concentrado. Tentemos imaginar um homem paciente, quantos dias para escrever naquele ritmo. Enquanto escrevia, também admirava a pessoa de Jesus. Certamente também orava. E agora vamos imaginar aquele homem que escreveu, vamos imaginar o que ele escreveu. Vamos imaginar as cenas por ele apresentadas em linguagem escrita.
podemos ver Jesus retornando ao vilarejo, Nazaré. Crescerá lá. Muitos talvez o reconheceram. Está na sinagoga, pois que é um dia de sábado. O Espírito do Senhor. Ele lê, sabe ler, poucos sabiam ler. Ele aprendeu. José, Maria, talvez tenha aprendido também com outros. Começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ungiu-me, consagrou-me para levar notícias boas aos pobres. Quais seriam estas notícias? A quem estava preso, tempos de liberdade. A quem era cego, recuperação da vista. A quem estava sofrido sobre muitos fardos, imposições vindas de fora ou de dentro, enfim. Quem tinha fardos pesados a carregar, liberdade. Proclamação do ano da graça do Senhor. O que é? Cada 7 anos, anunciava-se que todas as dívidas eram perdoadas. Agora está dizendo que ninguém tem dívidas diante de Deus, porque Deus é gratuito, misericordioso. Perdão. Podemos até ver alguns lá na sinagoga esperar a outra parte. E o tempo da vingança do Senhor está escrito lá no livro do profeta, porque ele não lê. Todos até se entreolham, quem sabe? Acaso está ele a escolher apenas uma parte de Deus? Afinal, conheciam, não é? Filho aí de José, um carpinteiro muito modestinho. E ele, Jesus, reafirma: proclamar o ano da graça do Senhor. Nada, nenhuma notícia ameaçadora da parte de Deus. E ao final ele está a olhar para aquela gente. Hoje cumpriu-se esta palavra. Talvez devêssemos nos concentrar aí também novamente. Hoje cumpriu-se esta palavra. Outrora lá em Belém, os anjos anunciaram: hoje nasceu para vós um Salvador. Mais adiante no Evangelho, Zaqueu: hoje devo ficar em tua casa. Sempre hoje. Agora estão lá em Nazaré. Aqueles ficam surpresos, não estão acostumados a ouvir uma notícia desta ordem. Talvez seja a hora de eu também agora me surpreender. Talvez seja a hora de eu me colocar lá na... Talvez não, seguramente é a hora de eu me colocar lá na sinagoga, ouvi-lo, deixá-lo ler para mim os textos do profeta. O Espírito me ungiu e me consagrou para levar boas notícias aos pobres. Eu conheço pobres, eu conheço pessoas sofridas. O Senhor olha para mim e diz: eu tenho boas notícias para eles. Olha para mim e diz: libertação a quem está preso, sofrido. Não é só quem está na cadeia.
presos de drogas, de rancores, de ódios, de polarizações. O ano passado foi um ano de tanta raiva. Este ano também, quanta raiva pelos meios de comunicação, fake news, quantas prisões. Liberdade aos oprimidos, tempo da graça. E o Senhor lê para mim e agora está a me convidar. Se eu aceitaria participar com Ele das boas notícias aos pobres, da aproximação aos presos e o tempo da bondade de Deus, que não pune, nem odeia, nem se vinga, mas está a olhar para mim e perguntar: o que é que eu falo? De que Deus eu falo quando quero apresentar o nome do Altíssimo aos outros? Jesus tem intimidade com Deus misericordioso e olha para mim. O que eu vou dizer a Ele? Que Deus é que o conheço e que Deus vou levar aos outros neste ano que acabou de começar.